Semana passada, a Justiça da Segunda Instância decidiu que o Flávio Bolsonaro tinha foro privilegiado. Eu falei, no caso da investigação, vai ficar pior ainda para ele, porque o investigador da Segunda Instância, que é o Procurador-Geral do Rio de Janeiro, o nome dele é Gussem, ele está contra o Flávio Bolsonaro. Inclusive, em janeiro, o Flávio o xingou no Instagram. E o que aconteceu? O Ministério Público está dando todos os sinais de que ele pode ser preso muito, mas muito em breve. Por quê? Primeiro, saiu a notícia de que o procurador da segunda instância assinou um termo com os investigadores da primeira instância, aqueles que os juízes disseram que não poderiam investigar o Flávio, e esses investigadores podem continuar investigando, é como se fosse um termo de colaboração. Então a investigação continua. Mais do que isso, os investigadores vazaram para a imprensa, porque isso é vazamento, isso não é a imprensa foi lá, invadiu e descobriu. Eles vazaram para a imprensa que desde dezembro eles têm cadernos da esposa do Queiroz, que está foragida, onde ela tem números, era um caderno de fuga, números de telefone para ajudá-la em caso do Queiroz ser preso. Entre esses números tinham 2 de Jair Bolsonaro, um de Michele Bolsonaro, tinha números do Flávio, da esposa dele, de vários milicianos, aí a gente está falando de gente de facção criminosa e de outras pessoas, de deputados bolsonaristas. Com essa notícia quente, veio a notícia de que os desembargadores convocaram o Flávio Bolsonaro e a esposa dele para depor. Tudo no mesmo dia. Isso tudo é calculado. Lembra quando a Vaza Jato fazia vazamentos seletivos contra o PT? A diferença é uma só. A Vaza Jato vazava uma delação, que não tinha provas. E aí a mídia trabalhava em cima disso. O Ministério Público está vazando provas. Não mostram as provas, mas vazam, existe a prova. A mídia dá a notícia e eles tomam uma atitude no mesmo dia. A investigação segue. Os investigadores estão reunindo provas e estão esperando uma decisão do STF. Está nas mãos de Gilmar Mendes. Justo de quem? E o Gilmar Mendes, ele enviou para o plenário da segunda turma ou da primeira turma, não lembro de qual das duas, mas nas duas é uma maioria, que a maioria no STF é 10-1 contra o Bolsonaro. E o STF já tem jurisprudência para que esses casos voltem para a primeira instância. Então a chance do Flávio ganhar é 0. Quando o STF proferir a decisão de que os juízes da segunda instância, os desembargadores, eles estavam errados e que o caso do Flávio Bolsonaro tem que voltar para a primeira instância, que é para o juiz Itabaiana, que é esse juiz que está autorizando toda a investigação, que a investigação funciona assim, os investigadores pedem uma diligência, por exemplo, queremos quebrar sigilo bancário de pessoas, posso ou não posso? E o juiz diz, pode, ou se é um juiz que não quer, ele diz, não pode. O juiz está autorizando tudo, quebraram sigilos, fizeram busca e apreensão, fizeram de novo, prenderam o Queiroz. O Flávio Bolsonaro não quer esse juiz. Ele quer levar para a segunda instância para que sejam outros juízes, só que vai voltar para a primeira instância. E quando voltar com decisão da STF, esse juiz da primeira instância, o juiz Itabaiana, ele vai ter uma decisão da STF ancorando que ele pode fazer o que ele quiser nesse processo, inclusive prender o Flávio Bolsonaro. Porque se ele prendesse antes da decisão da STF, lá atrás, quando prendeu o Queiroz, se ele mandasse prender o Flávio, se o juiz fizesse isso antes, o Flávio ia recorrer. Os juízes da segunda instância, como a gente já viu, são bolsonaristas, 2 deles, então esses juízes irão soltar o Flávio. Aí ia para o STF e a decisão do STF ia ser muito mais pressionada. Por quê? Ia ter reação dos bolsonaristas, o gabinete do ódio ia trabalhar todo vapor, robôs e tudo mais. Então não ia ser uma decisão se o caso volta para a primeira instância ou não. Ia ser uma decisão de o Flávio Bolsonaro vai ser preso ou não vai. E é um peso que o STF não quer carregar agora, ninguém quer esse peso agora. Por quê? Os bolsonaristas vão querer contra-atacar e vai causar uma turbulência muito grande de ataques ao STF de novo. E o vitimismo do Bolsonaro ganharia mais força. Como isso não vai acontecer, o STF vai simplesmente dizer que o juiz da primeira instância tem o poder porque o Flávio Bolsonaro não tem foro privilegiado pelos crimes que ele cometeu quando era deputado estadual. Aí o que acontece? Voltando para a primeira instância, o juiz pode agora pedir a prisão do Flávio Bolsonaro e não tem como ele recorrer para a segunda instância e a segunda instância falar, não, ele tem foro privilegiado, não pode ser preso. Não, ele pode recorrer para tentar um habeas corpus, mas, de novo, vai parar no STF com ele ainda preso, provavelmente. E aí é completamente outra discussão, porque o juiz da primeira instância, assim como o Sérgio Moro tinha na Lava Jato, ele era o juiz da primeira instância, o juiz da primeira instância tem todos os poderes e os outros não podem começar um solta e solta, prende, solta, prende, solta, prende. Fica mal para os juízes da segunda instância e não para o STF, não para o juiz da primeira instância. Isso tudo enquanto o Queiroz está negociando a delação, porque muita gente falou, o depoimento do Queiroz, que por acaso vai depor hoje de novo.
Ele não falou nada. Gente, entende uma coisa? Ninguém fala nada antes de fechar a delação premiada. É isso. Se ele falar antes da delação premiada, não tem delação. Ele já delatou. Mais do que isso, ele tem que falar coisas novas que os investigadores não têm. Ele tem que provar essas coisas novas. O que saiu na mídia é de que os investigadores têm todas as provas de absolutamente tudo. Era um esquema muito precário. Bolsonaro era um deputado do baixo clero. E ele continuasse sendo um deputado do baixo clero que ninguém conhece, a chance dessa investigação demorar muito mais seria muito grande. E o Ministério Público já sabe que a esposa de Flávio Bolsonaro também tem algum envolvimento nisso, porque várias coisas estão no nome dela. Ela também recebia dinheiro de algumas pessoas. O Flávio Bolsonaro recebia dinheiro, todos estavam envolvidos nisso. Assim como a esposa do Queiroz está foragida, a do Flávio Bolsonaro pode vir a ser no futuro. Então, é mais um motivo de pressão. E o Paulo Marinho, que foi quem fez a denúncia, que trouxe esse caso para o centro daquele caso que está o Bolsonaro contra o Sérgio Moro, as denúncias do Moro da intervenção na Polícia Federal, o Paulo Marinho falou que o Flávio Bolsonaro e o Queiroz tiveram informações antes, no caso do Flávio Bolsonaro, que era sobre ele, tiveram informações sobre o esquema da rachadinha ainda na eleição de 2018. O Marinho ele é suplente do Flávio Bolsonaro. Se ele cai como senador, ou se ele é preso, quem assume é o Paulo Marinho. E o Paulo Marinho tem um bom interesse nisso. E aí ele faz essa delação e é a única parte desse processo que está o Bolsonaro contra o Moro que o Celso de Mello não tornou pública. A decisão do Celso de Mello, na última linha, tinha: esse depoimento será tornado sigiloso porque as diligências tomadas a partir desse depoimento têm de ser sigilosas. Para que os criminosos não saibam em que pé está a investigação e isso não vaze para eles. É o que acontece. O Paulo Marinho provocou o Flávio Bolsonaro. Ele respondeu e falou: não paga uma de gostosão porque eu e você sabemos o que você fez no verão passado. Então a coisa tá feia. Teve um bolsonarista na semana passada, faz uns 10 dias, ele foi depor também e na hora que ele chegou na Polícia Federal, algemaram ele e falou: tá preso. Ele, como assim? Tinha um mandado de prisão. Ele foi depor e foi preso, ele não voltou mais. Isso acontecia muito na Lava Jato. Agora eu não sei se no caso do Flávio ele pode ser preso ao depor ou não. Depende muito se o STF vai decidir isso antes ou não do depoimento. Agora falta a decisão do STF para que o caso volte para o juiz da primeira instância. E aí eu venho aqui com a mimosa, com champanhe e a gente comemora. E gostou do vídeo? Curte, compartilha e se inscreve no canal. Falou!